Então, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa aula, dando continuidade às células, né? Ao estudo da citologia. Nós vimos de maneira geral quais são as estruturas celulares e hoje nós vamos nos ater, né, aos detalhes que existem na membrana celular, tá bom? Então, existem não somente um tipo de membrana celular, mas membranas celulares. Essas membranas elas podem estar na parte externa da célula, tá? Vamos olhar aqui a célula animal que nós vimos na aula passada. Essa membrana celular pode estar revestindo toda a célula, que nós vamos chamar esse tipo de membrana específica de membrana plasmática, ou essa membrana celular pode estar revestindo organelas internas de dentro da célula, como é o caso do núcleo, por exemplo, né? O núcleo ele possui uma membrana revestindo ele internamente, né? Ele vai estar dentro da célula, vai ter uma membrana revestindo essa organela e no interior nós vamos ter aí o DNA, como eu já falei para vocês, né? A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com a mitocôndria, nós vimos na aula passada. É uma organela que está relacionada à produção de energia, mas ela também vai ter aí uma membrana celular que vai estar envolvendo essa organela. Quais são as outras organelas que possuem membrana? A gente vai ter aqui o retículo endoplasmático liso e rugoso, ou retículo endoplasmático granuloso e não granuloso. Eu vou ter também aqui ó, o complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. Então, e como é a estrutura dessas membranas celulares? Vamos ver aqui na apostila, página 51. Pega lá sua apostila para acompanhar. São estruturas dinâmicas com importante papel nas funções metabólicas vitais em todas as células. E as membranas celulares, elas possuem um modelo, certo? Elas possuem uma estrutura bem conhecida já desde a década de 70, que eu vou chamar de modelo de mosaico fluido. Mosaico de proteínas dispostas entre uma bicamada fluida de lipídio. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês dos fosfolipídios, que são lipídios que possuem aqui, ó, uma cabeça polar e uma cauda apolar? Então, nós vamos ter aqui um conjunto de lipídios um ao lado do outro, na porção superior da membrana, e aqui, ó, de forma invertida, um outro conjunto de lipídios um ao lado do outro, formando a porção inferior da membrana, de modo que as caudas dos lipídios elas ficam aqui em contato umas com as outras, interagindo, porque elas são apolares, e as regiões polares, que são as cabeças dos lipídios, eles vão ficar na porção externa de um lado e na porção interna do outro. Essa parte aqui vai ficar na porção externa da célula, e essa região aqui vai ficar na porção interna da célula. Essas estruturas maiores aqui da membrana são proteínas, nós vamos depois estudar e entender o que é que elas estão fazendo aqui. E sobre as proteínas, nós vamos ter aqui carboidratos, essas estruturas amarelas aqui, tá bom? De maneira ilustrativa, é assim que as membranas estão. Nessa imagem, a gente consegue visualizar um pouco melhor como são dispostos as duas camadas de lipídios. Essa camada aqui, a superior, olha só, um lipídio ao lado do outro, ligado um ao outro, na porção superior, e embaixo também, um lipídio ligado um ao outro, formando uma camada interna, tá bom? Lembrando que essas cabeças desses lipídios aqui, que são cabeças hidrofílicas, que possuem afinidade com a água, elas vão estar aqui na porção externa da célula, é como se fosse um pedacinho dessa parte aqui, ou da célula que foi ampliado, um pedacinho da membrana da célula. E esse outro lado aqui, eles vão estar interagindo com moléculas que são polares, que vão estar no interior da célula. Essas regiões internas aqui dos lipídios, que são as caudas,
Elas são hidrofóbicas, elas não têm afinidade com a água. A porção que tem afinidade com a água dispõe-se dos lados interno e externo da membrana, que são meios aquosos, e as porções hidrofóbicas, localizadas no interior da membrana, ficam voltadas umas para as outras, como eu falei para vocês, ó, essa porção está voltada para essa, né? Vamos aqui para a página 52 para a gente entender as funções das membranas celulares. Quais são as principais funções das membranas que vão revestir tanto a célula de modo geral, que eu vou chamar de membrana plasmática, como as organelas, né? Como a gente viu no caso da mitocôndria, do núcleo, que também vão ter membranas. Além de proteger o interior da célula, a membrana plasmática apresenta a propriedade denominada permeabilidade seletiva. A membrana funciona como uma barreira seletiva para a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula, certo? Controlando o que? A entrada e a saída de substâncias. E regulando a composição do citoplasma. Então, a célula precisa de tais e tais nutrientes. Quem é que vai controlar essa entrada e essa saída desses nutrientes de uma maneira adequada? É a membrana plasmática através dos seus mecanismos de ação que nós vamos conhecer. Vamos continuar aqui. Algumas proteínas de membrana formam poros para a passagem de substâncias. Outras auxiliam no transporte atuando como proteínas carregadoras. Então, algumas proteínas formam poros, né? Aqui, olha, mostrando uma proteína que está atravessando a membrana, fazendo com que aconteça a entrada e a saída de substâncias de dentro da célula. E outras auxiliam no transporte, elas passam de um lado da célula para o outro, e essas proteínas eu vou chamar de proteínas carregadoras. Para facilitar a compreensão dos processos que possibilitam a passagem de substâncias, é importante verificar que existe uma diferença de concentração entre os meios intracelular e extracelular. Então, eu tenho uma célula e dentro da célula nós vamos ter aí variações em quantidade de substâncias que estão diluídas na água. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Então, olha só, nessa imagem aqui nós vemos o seguinte, a gente vai ter que entender como é que acontece um processo chamado osmose dentro da célula. Se eu tenho uma célula, tá aqui a célula, a minha célula, e nessa célula a quantidade de soluto, tá? A gente precisa entender aqui um princípio lá da concentração de um determinado soluto. Vamos revisar aqui a química. A gente vai entender um pouquinho sobre a concentração de determinado soluto em uma solução. Vocês já viram isso em química, eu acredito. Então, dentro da célula, a gente vai precisar usar esses princípios químicos. Olha só, aqui eu tenho uma célula. E dentro dessa célula, que a gente está usando como exemplo a concentração de sal em um glóbulo vermelho, em uma célula do sangue. Dentro da célula, eu tenho aqui 3 moléculas de sal. E fora da célula, no meio extracelular, quantas moléculas de sal eu tenho? Eu tenho 3 moléculas de sal, né? Quando a concentração de soluto fora da célula, no meio extracelular, é igual à concentração de soluto dentro da célula, no meio intracelular, eu vou dizer que essa célula está no meio isotônico. Tá ok? Segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho uma célula. Nessa célula, eu tenho uma quantidade de soluto. O sal, né? Como a gente viu aqui. 1, 2, 3. 3 moléculas de sal. E fora da célula, quantas moléculas eu tenho? Uma molécula, não é mesmo? Fora da célula está mais ou menos concentrado do que dentro da célula. Dentro da célula está mais concentrado, porque eu tenho uma quantidade de soluto maior no interior da célula do que fora da célula. Então, eu digo que a minha célula está no meio hipotônico, que tem uma concentração menor de soluto do lado de fora quando comparado ao lado de dentro da célula. E quando eu tenho uma célula em que determinado soluto está em maior concentração do lado de fora, quando comparado ao lado de dentro da célula,
eu vou dizer que essa minha célula está no meio hipertônico, tá bom? Isso aqui é o princípio da osmolaridade. Então, aqui, ó, nesse sentido, nós vamos ter um aumento da concentração da solução e também um aumento da pressão osmótica da solução. É por isso que a célula muda de forma. Quando uma célula ela está no meio isotônico, ela permanece estável. Quando ela está no meio hipotônico, ela geralmente vai acontecer o que aqui com essa célula? A água que está aqui fora, ela vai tender a entrar, né? O solvente que está do lado de fora vai tender a entrar dentro da célula através da sua membrana plasmática, fazendo com que ela fique num estado que nós vamos chamar de túrgida. Enquanto que nessa última figura aqui, nós temos uma célula que está no meio hipertônico, não é? Eu vou ter mais soluto aqui fora do que aqui dentro. A tendência é que a água que está dentro dessa célula saia, né? Para que haja um equilíbrio, saia e vá para o exterior da célula, fazendo com que a minha célula ela fique murcha, tá bom? Só que a célula nem pode ficar túrgida demais, porque ela pode correr o risco de explodir, a membrana vai se romper. E também não pode ficar murcha demais, né? Porque ela vai acabar perdendo aí a sua capacidade de manter suas atividades vitais. Então, para poder controlar sempre esse nível aqui, né, em que a célula vai ficar estável, a membrana plasmática vai ajudar a célula a controlar esses níveis, tá certo? De osmolaridade dentro da célula. A gente vai entender como é que a membrana faz isso, através de alguns mecanismos interessantes. Vamos voltar para lá. Dessa forma, para que a célula sempre se mantenha estável, independente de em qual meio ela esteja, ela tem alguns mecanismos, tá certo? Vamos tentar entender isso. É o que a gente chama de transporte. A célula precisa de nutrientes? Sim ou não? Sim, não é? Ela também precisa de água? Sim ou não? Sim, então ela precisa fazer um transporte para dentro da célula, porque a água e os nutrientes estão do lado de fora. Essa água e esses nutrientes precisam entrar e, ao mesmo tempo, os resíduos que não são bons para a célula, aqueles resíduos do metabolismo dela, precisam ir para fora da célula. Então, a célula está o tempo todo fazendo esses transportes para dentro e para fora de determinadas moléculas que são úteis em determinado momento, e depois ela vai descartar essa molécula, colocando essa molécula para fora quando não é útil para ela naquele determinado momento. E quais são os tipos de transporte que a célula faz? Os três tipos básicos de transportes realizados pelas membranas das células é o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em massa. Primeiro, nós vamos entender o transporte passivo. Então, o transporte passivo é aquele onde não ocorre o consumo de energia pela célula. A célula vai enviar uma substância de dentro para fora ou de fora para dentro, mas ela não vai gastar energia nenhuma ao fazer isso, tá bom? Existem dois tipos de transportes em que a célula vai poder transportar substâncias do seu exterior para o interior ou do interior para o exterior sem gasto de energia. O primeiro é a difusão simples. Algumas substâncias atravessam facilmente a bicamada lipídica da membrana a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio hipertônico para o hipotônico. O que é o meio hipertônico? É aquele que tem mais soluto para o meio que tem menos soluto, tá certo? Que é o que está acontecendo nessa imagem aqui, ó. O meio hipertônico é esse aqui, do lado de fora da célula, e o meio hipotônico é o do lado de dentro da célula. E essas substâncias estão sendo carregadas através de difusão simples, certo? Porque as substâncias estão sendo levadas a favor do gradiente de concentração, certo? Do meio que tem mais soluto para o meio que tem menos soluto, que é o que normalmente acontece. São exemplos dessas substâncias os gases oxigênio, então o oxigênio que está aqui fora entra na célula através de difusão simples,
e o dióxido de carbono, né? Geralmente dentro da célula tem mais dióxido de carbono do que fora. Então a célula tem a tendência de liberar o dióxido de carbono, que a gente chama de gás carbônico, de dentro para fora, e ela tem a tendência de enviar o gás oxigênio de fora para dentro. Letra B, difusão facilitada, é um outro tipo de transporte passivo, onde não ocorre o consumo de energia. Utiliza proteínas especiais na membrana, que a gente vai chamar de proteínas carregadoras, denominadas permeases, que são essas proteínas aqui, ó, que eu tenho a membrana e eu tenho uma proteína que está atravessando a membrana, para facilitar a passagem de moléculas que não conseguem atravessar a bicamada de lipídios. Então, moléculas maiores, né, o oxigênio e o dióxido de carbono são moléculas pequenininhas, então eles conseguem passar por difusão simples através da membrana, sem necessidade de uma proteína carregadora. Mas algumas moléculas maiores, como aminoácidos e glicose, elas são maiores, elas não conseguem passar simplesmente por aqui, ó, entre os lipídios, elas precisam de uma ajuda. Quem é que vai ajudar? É uma proteína permease, que vai estar atravessando a bicamada lipídica, essa roxinha aqui, ó, e vai fazer com que aquela molécula que estava do lado de fora consiga adentrar no interior da célula através de difusão facilitada. Deu para entender? Qualquer dúvida, deixa as perguntinhas aqui no comentário. Além das permeases, existem os canais proteicos, como os canais iônicos, que possibilitam a formação de poros para a passagem rápida de íons através da membrana celular. Então, eu tenho dois tipos de proteínas que vão fazer com que aconteça essa entrada de substâncias na minha célula. A primeira são as permeases, que estão aqui, ó, que vão carregar aminoácidos e glicose, e a segunda são os canais iônicos, que vão transportar íons, sem gasto de energia. A esse sistema aqui, ó, a esse sistema primeiro aqui eu vou chamar de difusão simples, e esses dois aqui eu vou chamar de difusão facilitada. Agora vamos para o terceiro, é a osmose. A osmose é a passagem do solvente. Sempre que eu falar para você osmose, você vai saber que eu estou falando da água. É quando a água atravessa a membrana de maneira livre, tá certo? Pela membrana semipermeável. O sentido da passagem da água é do meio hipotônico para o hipertônico, tá certo? Do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto. Isso vai possibilitar o quê? O equilíbrio entre os dois meios, entre o meio fora da célula e o meio dentro da célula, a isotonicidade, tá certo? Para que o meio que está dentro da célula e o meio que está fora da célula, eles fiquem homogêneos. Ao ser colocada em uma solução hipertônica mais concentrada, a célula perde água para o meio, murchando e perdendo sua tonicidade, que eu já falei para vocês, né? A célula fica murcha. Esse caso aqui, ó. O processo de osmose é fundamentalmente importante nos componentes do sangue, pois possibilita o transporte de água nas células. Quando a célula está no meio hipotônico, ela vai tender a fazer o que a gente chama de lise, ela vai ficar muito túrgida e a membrana pode se romper, fazendo com que a célula não sirva mais. E aqui é um meio isotônico, olhando só, onde a quantidade de água do lado de fora e do lado de dentro estão no que a gente chama de isotonicidade, né? De forma homogênea, tá certo? Aqui tem alguns exemplos de osmose em células animais e vegetais. Vocês vão ler esse texto para poder entender um pouco melhor esse processo. Qual é a diferença dos dois? Na videoaula do SP com você, vocês conseguiram ver a diferença, né? Foi explicada a diferença, mas eu vou explicar novamente aqui. Qual a diferença entre célula animal e vegetal? Eu falei aqui para vocês no início, a célula animal, ela vai ter esse problema, né, com a lise da sua membrana, caso ela esteja no meio hipotônico, e ela vai ficar totalmente murcha se ela estiver no meio hipertônico. Porém, no caso das células vegetais, o que vai acontecer? As células vegetais, por terem parede celular, e eu já falei isso para vocês na aula passada, elas não vão sofrer lise quando estão numa solução hipotônica ou ficar completamente murcho quando estão numa solução hipertônica.
A membrana plasmática, ela vai sim ficar túrgida, nesse caso aqui, e nesse outro ela vai sim murchar, mas a estrutura externa da célula não vai sofrer alteração devido à parede celular. Agora nós vamos para os tipos de transporte ativos. Tá bom? Vamos entender o que é um transporte ativo. Esse processo possibilita a passagem de solutos, os íons, de um meio de menor concentração, que eu vou chamar hipotônico, para um de maior concentração, que é o hipertônico. Nesse caso, a substância é levada contra o seu gradiente de concentração. O que significa isso? Vamos imaginar que você é uma célula e você precisa muito daquele nutriente. Vamos imaginar que é um íon ferro. Você é uma célula do sangue, você precisa muito do ferro. Só que o ferro, ele está em maior quantidade no seu interior. E do lado de fora, ele está em menor quantidade. Só que você precisa de mais ferro. Só que normalmente a tendência é fazer o quê? É que as substâncias que estão em maior quantidade no interior das células vão para fora. E aquelas que estão em maior quantidade fora da célula entrem. Mas nesse caso, você precisa muito daquela molécula que está do lado de fora. Mesmo que no seu interior você tenha mais dela do que a quantidade que está do lado de fora. Então, para isso, você vai precisar, de algum modo, conseguir uma maneira de colocar essa molécula para dentro, né, do seu corpo. É o que a célula faz através da membrana, por meio de um gasto de energia, que a gente vai chamar consumo de energia. A energia em forma de adenosina trifosfato, que nós vamos chamar de ATP, tá? ATP é uma molécula que libera energia nas células quando um dos seus grupos fosfatos é hidrolisado. A gente vai chamar de moeda energética. Então, ela vai gerar uma energia, ela vai dar uma energia para aquela célula poder utilizar nas suas atividades. Em alguns casos, há a participação de proteínas transportadoras que propiciam a ocorrência do transporte ativo. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio, que possibilita a passagem constante dos íons sódio de dentro, né, de onde a sua concentração é baixa. Dentro da célula, o íon sódio é baixo, normalmente fora tem mais, para fora da célula, onde a sua concentração é alta. O natural seria que o sódio ele continuasse entrando na célula, mas a célula não quer, ela precisa colocar ele para fora. Então, ela vai gastar energia para que isso aconteça. E quanto ao íon potássio, já o íon potássio é o contrário. Ela precisa pegar esse potássio e de fora, né? Vai colocar de fora, onde a sua concentração é baixa, para dentro da célula, onde a sua concentração é alta. O caso do potássio é o contrário. Lá fora da célula, eu tenho uma menor quantidade de potássio e no interior eu tenho uma maior quantidade, mas mesmo assim eu preciso colocar mais potássio para dentro da minha célula. Então, eu vou precisar gerar energia. Através de quê? Através da ajuda do ATP. Eu vou gastar energia, mas eu vou conseguir manter o meio da célula, né, de forma adequada para que ela consiga funcionar. Então, vamos entender como é que funciona aqui o processo de transporte ativo dentro da célula. Eu tenho aqui uma membrana plasmática, como vocês podem ver aqui, ó, várias moléculas de lipídios ligadas uma à outra, formando a membrana, e eu tenho aqui uma proteína atravessando, né, essa bicamada lipídica da membrana plasmática. Dessa forma, essa proteína é uma proteína de transporte ativo, né? Ela vai pegar a energia de uma molécula chamada ATP e vai utilizar essa energia para transportar uma substância de um meio que está menos concentrada, essa substância tem menor quantidade no meio, para dentro do meio em que está mais concentrado, que não é o normal, né? Como a gente viu lá em cima. Como é que ela vai fazer isso? De maneira simultânea, essa bomba de sódio e potássio, que nós chamamos aqui, essa proteína, ela vai fazer o seguinte, de maneira bem simplificada, essa proteína, ela vai ter duas regiões, uma região em que vai se ligar ao íon sódio e outra região em que vai se ligar ao íon potássio. Inicialmente, essa região aqui, nessa configuração da proteína, vai atrair os íons sódio para essas regiões.
O íon sódio ele vai se ligar, né? São 3 moléculas de sódio por vez que se ligam. Lembrando que no interior da célula, que é essa parte aqui, eu vou ter uma menor quantidade de sódio. Lá fora, nessa parte aqui, eu tenho uma maior quantidade de sódio do que no interior, mas mesmo assim a minha célula precisa liberar esse sódio para fora, porque a quantidade de sódio que tem dentro dela é muito superior àquilo que ela precisa colocar para fora, independente de lá fora ter uma quantidade maior de sódio. Então ela vai usar essa bomba aqui, ó, essa proteína, para fazer isso, esse processo. Os íons sódios vão se ligar aqui à minha proteína, 3 íons sódio por vez. Para que eles sejam liberados para o meio externo, é necessário que exista aqui, ó, a ação do ATP, que eu falei para vocês, da molécula energética. A ligação dos íons sódios estimula a fosforilação de um dos grupos fosfato do ATP, fazendo com que o ATP ele se rompa, essa molécula se rompe e libere a energia que a minha proteína precisa para poder enviar os íons de sódio para a parte externa da minha célula. A proteína muda de configuração, ó, mudou a configuração, essa parte aqui de abertura dela agora veio para a parte externa da célula, e ela libera os íons sódios para fora da célula. Nesse momento, quando a proteína muda de configuração, aquele outro lado dela, esses sítios aqui, que a gente chama de sítios, essas regiões, elas são regiões que têm afinidade por outro íon, que é o íon potássio aqui. O íon potássio ele vai se ligar nessa outra região aqui do sítio, porque o íon potássio ele está na parte de fora da célula, tá bom? Dentro da célula tem mais potássio do que do lado de fora, mas a minha célula precisa de ainda mais potássio, então ela tem que gastar energia para poder arrastar esse potássio à força, vamos dizer assim, de fora para dentro, mesmo que no interior dela eu tenha uma maior quantidade de potássio. E o que é que vai acontecer aqui? O potássio vai se ligar a essa região do sítio, porque ele estava do lado de fora da célula, que é essa parte aqui, o azul, a parte de dentro é a roxa. Ele vai se ligar à minha proteína. Quando ele se liga, a proteína sofre novamente uma configuração, né? Ela gira, virou para o interior da célula e agora libera os íons potássios para dentro da célula. Como é uma proteína que vai trabalhar com 2 moléculas ao mesmo tempo, né? O sódio vai ser liberado de dentro para fora e o potássio de fora para dentro, num sistema que vai está sendo utilizado apenas um mecanismo, uma proteína, utilizando uma molécula de energia, que a gente vai chamar de ATP, eu vou chamar esse sistema de bomba de sódio e potássio, tá certo? Porque o sódio vai ser enviado para fora e o potássio vai ser enviado para dentro da célula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta. Por último, a gente vai entender aqui um pouquinho sobre o transporte em massa. O que é o transporte em massa? O transporte em massa ocorre quando as células carregam para dentro ou para fora do citoplasma macromoléculas que não atravessam diretamente pela membrana plasmática nem são transportadas por proteínas. Esse transporte envolve um gasto de energia muito grande e pode ser de 2 tipos: endocitose, que pode ser dividida em fagocitose e pinocitose, nós vamos entender o que é cada um, e exocitose, que também é conhecida como plasmocitose. Vamos entender aqui o que é esse transporte em massa. As moléculas que são carregadas para o interior ou para o exterior da célula são moléculas maiores, não vão ser carregadas por proteínas, elas vão ser carregadas por meio de um transporte chamado transporte em massa. Esse transporte pode ser dividido em endocitose ou exocitose. Vamos ver primeiro aqui a endocitose. A endocitose é um processo que possibilita o transporte de moléculas grandes, macromoléculas ou partículas para dentro da célula. Então, endo significa para dentro, cito significa célula, né? Endocitose, para dentro da célula. Nesse caso, o material a ser fagocitado, ele vai ser circundado por uma área de membrana plasmática, formando uma bolsa
São processos que eu vou chamar de fagocitose e pinocitose. Então, o que é endocitose? Endocitose é sempre que a célula pega algo que está do lado de fora, engloba e traz para dentro do seu interior. Essas moléculas podem ser moléculas que eu chamo de moléculas sólidas. Então, eu vou chamar esse processo de fagocitose, quando vai englobar, a célula vai conseguir transportar essas moléculas grandes para o seu interior. E essas moléculas são sólidas, eu chamo de fagocitose, ou pinocitose, quando essas partículas elas são líquidas, mas sempre de fora para dentro, que eu vou chamar de endocitose. Vamos aqui para a fagocitose, para entender como é que funciona. A célula ela vai emitir expansões da sua membrana celular, que a gente chama de pseudópodes, que é como se fossem mãos, né? Que a célula ela vai emitir. Olha só essa imagem aqui, ó, mostrando como a célula ela vai emitir esses pseudópodes. Se a célula consegue fazer com que a sua membrana entre aqui nessa porção, vai criar como se fosse aqui uma bolsa, né? E a partícula que está aqui no meio, nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar também em desenho, a partícula que está no meio e vai ser fechada aqui novamente pela membrana, por essa membrana e essa outra que vão se fechar e vão gerar assim uma vesícula no interior da célula, ela vai ser absorvida pela célula depois disso. Esse processo é o da fagocitose, porque vai fazer isso com partículas sólidas. Quando a célula faz a mesma coisa, mas com partículas líquidas, eu vou chamar esse processo de pinocitose, ok? Agora vamos para o processo de exocitose. Exocitose é o contrário da endocitose. É quando acontece o processo de liberação de moléculas do interior da célula para o exterior da célula, tá certo? Como essa imagem nos mostra aqui. Algumas vezes a célula precisa liberar algum material no seu interior para fora deles. Aqui, ó, os materiais eliminados podem ser resíduos celulares originados da digestão de substâncias que não servem mais para a célula, ela precisa liberar esse resíduo para fora dela. Esse tipo de eliminação residual é denominado plasmatose ou plasmocitose, tá certo? Então, eu posso dar esses dois nomes, exocitose ou plasmocitose, tá certo? Isso não aqui tem sido mais atual, né? Mas a gente ainda usa essa palavrinha aqui, exocitose, para esse processo. A exocitose também ocorre quando células glandulares, depois de produzirem hormônios ou alguma substância no interior, e quando a célula quer liberar esse hormônio para dentro da corrente sanguínea, ela vai fazer esse processo também de liberação. Olha só, vai sair uma vesícula daqui, a célula vai formar essa vesícula com determinado material que ela quer colocar para fora dela. A vesícula vai ser encaminhada até a membrana plasmática e lá esse material vai ser liberado pela célula no processo de exocitose, tá certo? Então é isso, gente. Para poder fixar agora esse conteúdo, eu vou passar essas duas atividades para vocês, tá certo? Na apostila, as duas estão na apostila. A primeira é as questões da página 59 e tem uma última que está na página 60. Você vai lá nas páginas 59 e 60 da sua apostila e vai responder apenas as questões de 1 a 4. Depois, você vai nas páginas 61 a 64 e vai responder apenas as questões de 1 até a questão 13, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder essas questões e vão me enviar pelo positivo ON, tá certo? É isso por hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.